Voltando, pessoal, com a live, né? Voltando com o vídeo, voltando com o nosso estudo. Falei que ia voltar, deu uns minutinhos aí, já voltei. Bom. 3 perguntas que destroem a doutrina arminiana. É triste, porque mesmo depois de fazer essas perguntas, eles não aceitam, não entendem, né? E justamente porque não é para entenderem, né? Nasceram para não entenderem, pessoal. Porque em última instância leva a isso. Vamos lá? Aguardar as pessoas ir chegando ainda, tem mais coisas para a gente abordar aqui, depois ao resistir ao Espírito. A gente vai explicar esses textos, tá? Né? E depois tem outras coisas aí, beleza? Então vamos lá. Bom, já estudamos muita coisa aqui, né, pessoal? Olha só. Agindo eu, quem impedirá? Ninguém. Aí vem os arminianos e diz, o ser humano. Como pensei, assim sucederá. Então, se o Criador quer salvar e não salva, como é que cumpre esse versículo? Bem sei que tudo pode, e nenhum dos propósitos pode ser impedido. Jó 42, 1 a 2. E aí? Então, se quer salvar todos, mas não salva todos, seria uma divindade frustrada, um Deus frustrado. Então, o arminianismo já não se sustenta, já foi refutado, inclusive lá na época dos remonstrantes. Mas agora eu elaborei aqui 3 perguntas. E as perguntas são as seguintes, sem enrolação. Vamos lá? Primeira pergunta. Você é mais poderoso que o soberano Criador ao ponto de resistir à sua vontade? A primeira coisa que um arminiano ele vai pensar na mente limitada e herética dele é a seguinte: não, mas nós não estamos aqui em nenhum momento dizendo que somos mais poderosos que o Criador. Eles vão dizer assim, é o Criador que é mais poderoso, né? Tá, mas espera um pouquinho. Se você diz que você pode resistir à vontade do Criador, me diz, quem é mais poderoso? Segundo ponto, segunda pergunta. Se o Altíssimo quer te salvar e você não quer, a vontade de quem prevalecerá? O Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. Segundo as pessoas, ele quer salvar todos sem exceção. Tá. Já refutamos isso, né, pessoal, em vídeos aqui, ó, explicações anteriores aí. Já estamos há 4 dias explicando isso aqui. Então ele quer salvar todos, na cabecinha dos arminianos, ok. Mas você, arminiano, você não quer que ele te salve. A vontade de quem prevalecerá? Sendo que existem esses versículos aqui que já lemos antes. Agindo eu, quem impedirá? Assim como ele pensou, assim sucederá. Como ele determinou, assim efetuará. Tudo pode, nenhum dos propósitos dele pode ser impedido. Se ele quer salvar alguém, ele vai salvar. É o que a Bíblia diz. Então, a vontade de quem que prevalece se um quer e outro não quer? Essa é a pergunta. E agora a terceira pergunta para acabar de vez com o arminianismo. Tá? Onde o arminianismo vai ser refutado completamente. E definitivamente. Terceira pergunta. Na frase, Deus não pode intervir na vontade do ser humano. Quem é o Deus nessa frase? Agora acabou. Desculpa, pessoal. Acabou. Desculpa, pessoal. Acabou.
Qualquer pessoa com um QI aqui de 13 vai conseguir entender. E aí? E aí, Snoot, não é? São boas essas perguntas, hein? Ah, é? 2 de QI já basta, né? Na frase, eu vou chamar Deus aqui, tá? Para a pessoa entender. Na frase, Deus não pode impedir na vontade do ser humano. Porque essa é a frase que esse é o pensamento que os humanistas, que os arminianos, que as pessoas aí em geral acreditam e falam, e pregam e creem. Que Deus não pode intervir na vontade do ser humano. É isso que eles falam. Aí vem a pergunta: quem é o Deus nessa frase? Quem é? Não é, João? É bem isso, né? Gente, desculpa, mas se você diz que a sua vontade ela prevalece sobre a vontade do Criador, então o Deus nessa frase seria o ser humano. Vocês entendem que os arminianos, eles querem ser maiores que o próprio Criador? É isso que eles querem ser. É isso que eles querem ser. Eles querem que a vontade deles é que seja servida. Que a vontade do ser humano seja elevada a ter mais importância e mais respeitada que a vontade do Criador. Eles querem que a vontade do Criador seja submissa à vontade humana. É isso que os arminianos querem. Porque não adianta vocês dizerem assim, que não somos mais poderosos que o soberano Criador. Mas ele tem que respeitar nosso livre-arbítrio, não adianta. Se ele tem que respeitar o teu livre-arbítrio, teu suposto livre-arbítrio, inclusive, em tese, em hipótese, se ele tem que respeitar, então é a tua vontade que é soberana e não a vontade dele. Isso é uma blasfêmia. Arminianos são blasfemos. Arminianos que não se submetem a essas reflexões e não se arrependem, eu duvido da salvação deles. Eu duvido da salvação de pessoas assim. Eu não acredito. Que negócio é esse do ser humano resistir à vontade do Criador? Estão baseando no texto aqui de resistir ao Espírito, lá de Atos? Já vamos entrar lá. Não se preocupe. Primeiro vamos refletir isso aqui. Que conversa é essa? Que ele tem que se submeter ao teu querer, ô reles mortal, inútil, pecaminoso, criaturazinha mequetrefe. Ele é o soberano. Ele pode tudo. Tudo pode. Nenhum dos seus propósitos e planos pode ser impedido. Jó 42, 1 a 2. Ele mesmo jurou dizendo, como pensei, assim sucederá. Se ele pensou em salvar alguém, ele vai salvar. E assim vai se suceder. Como determinou, assim se efetuará. Ele determina, ele não está lá implorando para você, ô reles humano, pecaminoso e mortal. Por favor, se arrependa. Eu sou aqui um Deus coitadinho que estou esperando a sua resposta. Eu estou esperando a sua resposta aqui, porque eu já enviei meu filho ao mundo, então cabe a você ainda completar a obra da salvação e aceitar esse presente. Desculpa, isso não tem nenhuma base bíblica. Já abordamos todos os textos quanto a isso e tudo já foi refutado e explicado. Então não tem saída para os arminianos. Não tem saída para essa pseudo-soteriologia e teologia humanista, que é a mais pregada no mundo todo. Não tem. Acabou. Pois é, né, Paramount? Eu tô aqui desde as 9 da manhã, há 4 dias, falando sem parar. Vocês acham que é por um acaso que eu tô fazendo esses vídeos? É porque isso é muito importante.
Tá vendo, Yuri? Olha aí. É bem isso, né? E aí? Antes que houvesse dia, eu sou. Você não está tratando com um qualquer. O Criador fala, tu pensa que eu sou como tu? Não, ele não é. Vocês reduzem o Criador a um humano. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Isaías 43:13. Aí, agindo eu, quem impedirá? Os arminianos vêm e acreditam no quê? Nisso aqui, ó. O ser humano. O ser humano. Tá vendo como ridículo é isso? Então, se o Altíssimo quer te salvar e você não quer, a vontade de quem prevalecerá? A sua? Então o Altíssimo não faz nada. Então é você que manda no mundo. São os seres humanos que controlam o mundo, que mandam no mundo, que mandam na vontade até do Criador. Pararam para pensar nessa última instância? Se ele não pode fazer o que ele quer, então ele tem que se submeter à tua vontade egoísta, errônea, carnal, pecaminosa, hipócrita, morta, nele tem pecado. Que teologia é essa? Esse, pessoal, é o lado obscuro do arminianismo, que não falam para você. Esse é o lado obscuro do arminianismo que ninguém fala. Eles é que querem ser maiores que o Criador, deuses maiores que o Criador, que o Criador tem que se submeter à vontade deles, que o Criador tem que respeitar o livre-arbítrio deles. Os retardados acham que tem livre-arbítrio. Não consegue nem parar de pecar, mas tem livre-arbítrio. E aí? Fica uma semana sem pecar. Usa seu livre-arbítrio para ficar uma semana sem pecar. 5 minutos sem pensar em nada. Você não vai conseguir. Por quê? Porque o seu arbítrio não é livre, ou infame, mequetrefe. Então convertam-se de uma vez, porque não dá, cara. Isso é que é diabólico. Isso é que é diabólico. Você acha que o calvinismo é diabólico? Eu não sou calvinista. Mas eu creio nos 5 pontos das doutrinas salvíficas que o calvinismo ensina. Só não creio no que o resto que o calvinismo ensina. O calvinismo ensina o tormento eterno no inferno, nomes pagãos, trindade. Não creio nisso, inclusive eu refutei tudo isso. Então, agora, os 5 pontos salvíficos, nós temos que nos dobrar a eles de joelhos, porque é a verdade bíblica da salvação. Ponto final. Isso não é mérito de Calvino, de calvinistas. Isso aqui a Bíblia está dizendo. Quem fica nesse embatezinho de calvinistas, arminianos, calvinistas, arminianos, os calvinistas são diabólicos, os calvinistas. Igual o senhor juiz do canal Erro Eterno, tá no nível baixo. Desculpa, cara, tu tá no nível baixo. Tu tá lá no esgoto, cara. Porque acho que porque você combina, né? Porque o que sai da sua boca é só esgoto, né? Você deve tirar todas as suas ideias e heresias do Goku. Não deve ser de outro lugar, porque é só do Goku que pode sair tais blasfêmias que você fala. Você chama de diabo os pregadores do evangelho. Então não dá. Então, assim, o que é diabólico mesmo, pessoal, é esta jossa aqui. Que eles dizem que Deus não pode intervir na corra da vontade do ser humano. Isso sim que é diabólico. Tem só uma pergunta para vocês. Será que tem alguma coisa mais diabólica do que essa aqui? Será que tem? Tem alguma coisa mais diabólica que essa? Dizer que o Criador não pode intervir na nossa vontade. A nossa vontade, pessoal, é escolher o pecado. A nossa vontade é usar a nossa inclinação da carne para fazer
Porcaria! A nossa vontade é nos afastar do Criador. Foi assim desde Gênesis 3. Adão fugiu do Criador, temeu a voz dele e foi se esconder porque tinha medo, vergonha. Essa é a nossa vontade. Viver conforme está lá em Efésios 2, 1 a 5. Rebeldia. E aí eles vêm e dizem assim, não, o Criador não pode intervir na vontade do ser humano. Tem que respeitar o livre-arbítrio, né? Primeiro ponto, que livre-arbítrio? Da onde que o seu arbítrio é livre? Você toma atitudes baseadas em influências cerebrais. Você bebe um copo d'água não porque você quer, e sim porque você está com sede. Sabe por que dá sede? Porque as tuas cordas vocais, todo o teu organismo, clama ao teu cérebro, através de impulsos elétricos, para você beber água para se hidratar. Um impulso de instinto de sobrevivência. Com os animais é a mesma coisa. Um cão, uma onça, eles vão lá beber água, instinto de sobrevivência. Só bebem quando estão com sede. Você toma atitudes na sua vida se a tua mãe teve traumas ou preocupações ou muita ansiedade durante a gestação, você estava no ventre, você nem nascido você era. Quando você nascer, todas as tuas atitudes vão ser baseadas em torno de 35% ou 45% em ansiedade. Você vai herdar isso da sua mãe. Ela vai passar para você informação do ventre. Do ventre. E as tuas atitudes vão ser baseadas nessas influências. Você vai se preocupar com muito mais facilidade. E vai agir com muito mais preocupação em cada escolha e atitude que você fizer na sua vida. E você vem dizer que você tem livre-arbítrio? O arminianismo, pessoal, já acabou. Ele já foi refutado. Ele foi refutado, essas doutrinas, esse negócio de graça resistível dos remonstrantes, lá em séculos atrás, na época dos remonstrantes, por mais de 150 teólogos estudando mais de 1 ano e meio. Foram refutados, concluiu-se que biblicamente não existe negócio de graça resistível, ela é irresistível, o Criador quando chama, ele chama eficazmente e regenera aquela pessoa porque ele quer, segundo a vontade dele. E os remonstrantes foram deportados da Holanda, não puderam mais voltar lá por 6 anos e foram impedidos de pregar. Para vocês terem noção. O fato é que mesmo o arminianismo já ter sido refutado, existem esses doidos da cabeça, esses bandos de herege que querem ser mais poderosos que o próprio Criador, que querem que o Criador se submeta à vontade iníqua deles e egoísta deles, e ficam aí de birrinha, né? De ódiozinho gratuito contra calvinistas, porque eles simplesmente não aceitam a verdade, não aceitam a realidade. É isso. É só isso. É só isso. Exatamente, João Gabriel. E hoje em dia é o que mais é pregado no mundo. É esta jossa de arminianismo que diz que é o Criador que tem que servir você, que diz que é o Criador que tem que se submeter a você, que diz que tudo que você pedir ele tem que fazer, que diz que tudo que você quer ele tem que realizar. Ele agora virou um Papai Noel mequetrefe que tem que se dobrar de joelhos para a vontade do ser humano. Se o ser humano disser que não quer alguma coisa, o Criador tem que atender seu pedido. Se o Criador disser que quer alguma coisa, o Criador tem que ir lá e fazer a sua vontade. Ou seja, a vontade do ser humano que tem que ser feita e não do Criador. É isso que essa jossa de arminianismo ensina. Isso é que é diabólico. Isso que você prega é diabólico. Isso que você ensina no teu canal é blasfêmia. Isso que você fala é ódio gratuito contra a verdade. Isso que você diz contra os calvinistas, você está difamando eles. Você difama Marcos Granconato chamando ele de diabo. Esse é o título que está nos teus vídeos contra o Marcos Granconato. Você expôs a imagem do neto do Augustus Nicodemos, uma criança, no teu canal, e chama o Nicodemos de velho, muitas outras coisas. Eu acho que a tua cabeça não bate muito bem. Você chama o criador de Deus esquizofrênico, está lá nos títulos dos teus vídeos, e você chama ele de um Deus doentio psicopata. Só porque você não acredita e nem aceita essa verdade bíblica. Converta-se e arrependa-se. Eu não estou falando tudo isso para o seu mal, pelo contrário.
O meu desejo é que você se arrependa e que você creia na verdade. E o que você agora está recebendo aqui através desse vídeo é exortação bíblica. De modo algum quero o seu mal, quero que você viva a sua vida, cara. Quero que você pregue o verdadeiro evangelho. Estamos em escassez de verdadeiros pregadores. Estamos em escassez da verdade. Estamos precisando... Grande é a seara e poucos os ceifeiros. Então, enquanto não tiver pessoas para se levantar e falar a verdade plena, o mundo vai cada vez pior. Entenda isso. Consequentemente, a sua vida também vai cada vez pior. Então, enquanto as pessoas não entenderem essas coisas básicas, nada vai melhorar, pessoal. Só vai piorar. É abismo chamando abismo. Olha o que você está fazendo, cara. Você está se perdendo no teu próprio entendimento só porque você não aceita a verdade. Desde o primeiro vídeo que você viu sobre isso, quando eu falei lá em 2000, não sei quando, sobre livre-arbítrio, simplesmente eu calmamente explicando lá sobre livre-arbítrio, dizendo que as pessoas não têm isso. É hoje comprovado até pela neurociência, amigo, que não existe livre-arbítrio. Você vai lá num comentário e escreve assim: essa tua doutrina é podre, fede. Foi isso que você escreveu, cara, num comentário, num vídeo meu. Sei lá que ano que foi isso, 2016, 2017, 2018, não lembro muito bem, faz bastante tempo. Desde lá pra cá, você fica batendo contra calvinistas, batendo contra a predestinação bíblica incondicional, batendo contra a expiação limitada, batendo contra toda essa doutrina. Simplesmente porque você rejeita essa doutrina. Agora eu te pergunto, quem é o Deus nessa frase? Deus não pode intervir na vontade do ser humano. Quem é o Deus nessa frase aqui, meu amigo? Me diz. Não é o ser humano? Exatamente. Eu não estou aqui defendendo o calvinismo. Eu já disse claro e repito, eu não concordo com o calvinismo. O calvinismo vai muito além dos 5 pontos. O calvinismo ensina a trindade, eu não creio na trindade. Inclusive, já refutei a trindade. A Bíblia não fala que existe trindade. Os atributos do pai são diferentes do atributo do filho. A aparência do pai é diferente da aparência do filho. Né? Em Apocalipse 1 diz que revelação de Yahshua HaMashiach, ou seja, do Messias, a qual o Criador lhe deu. O Criador teve que dar a revelação ao Messias. Por quê? Ué, ele não é onisciente? Segundo ponto. Aparência. Apocalipse 1 dá a descrição do Messias. Apocalipse 4, João sequer consegue descrever o pai porque a glória é muito maior. As aparências lá são diferentes. E aí, que negócio de trindade é essa? Tormento eterno no inferno. Não creio. Os calvinistas creem. Tormento eterno no inferno. Já refutei aqui em vídeos passados, agora de Apocalipse capítulo 20. Fiz a explicação hermenêutica. Outro ponto. Nomes pagãos como Jesus e Deus. Eles creem, defendem isso. Eu conheço o nome verdadeiro em hebraico e falo. Eles não. Calvinismo é uma coisa, doutrinas salvíficas são outras. Então, enquanto as pessoas não entenderem isso, vão continuar dizendo heresia, blasfemando, levando multidões para o erro e para o engano, com uma falsa teologia e soteriologia humanista que não vai salvar ninguém. Porque através disso ninguém vai reconhecer o que de fato o Messias fez naquele madeiro e como de fato o Criador salva, que é segundo a vontade dele e não nossa. Efésios 1, verso 4 e verso 5. Porque nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos separados, santos, kadosh, puros, irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele. Não foram predestinados, não se autoescolheram, segundo o beneplácito da sua boa vontade, não nossa, amigo. Como é que você vai distorcer esse versículo? E aí? Efésios 2, 8 e 9. Expliquei para nós Efésios 2, 8 e 9, o que é que você diz? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom do Criador, não vem das obras para que ninguém se glorie. Você sabe muito bem que está escrito em grego, né? Tegacharete. Pela graça. Estes sosmeni de pistos. Pela graça sois salvos mediante a fé. Pisteos, fé. Isto não vem de vós. Que tu que é que se mano? Isto, pronome demonstrativo neutro. Se é neutro, se refere a tudo que vem antes. O que vem antes do isto? Graça, salvação e fé. Portanto, essas 3 coisas são dons do Criador, não vêm de nós, amigo.
Se viesse de nós, a salvação seria meritocracia. A salvação é graça, não é meritocracia, cara. Se você tem que fazer alguma coisa para ser salvo, então a salvação não seria pela graça, seria pelos teus próprios méritos. Ele escolheria então com base em fé prevista. A Bíblia não diz isso por fé prevista, meu irmão. Explicamos nos vídeos passados aqui, em Romanos 8, 29, por exemplo, os que de antemão conheceu, aí também predestinou. O vocábulo lá é proegno em grego, que significa antemão conhecer. O mesmo vocábulo, egnon, está em Mateus 7, quando ele vai se referir aos falsos profetas. Nunca vos conheci. Será que o Messias nunca viu essas pessoas? Os falsos profetas? Claro que viu. Fato é que não teve comunhão com eles. Não tem comunhão, não tem intimidade pessoal, não amou, não conheceu previamente porque não quis. Então, é amar previamente, ter intimidade pessoal previamente. Intimidade pessoal previamente. E então vai predestinar. Não é pelos teus méritos. Não é pelo que você faz. O Criador não é um necromante que tem que consultar o futuro para ver qual morto vai crer. Ele determina quem vai crer. Porque a fé é um dom, Efésios 2, 8 e 9. Nenhum poder teria se de cima não fosse dado. O Messias falou isso. Nenhum poder teria se de cima não te fosse dado. Ele falou isso para Pilatos. E aí? E aí? E aí, cara? Até quando você vai ficar destilando ódio gratuito contra a sã doutrina e contra pregadores que simplesmente estão ensinando a graça do Criador para com a igreja? Até quando? Ou você muda o teu modo de pregar, ou você simplesmente só vai evidenciar que de fato a graça não atingiu você, que não é um convertido, que não é um regenerado, que está pregando a Bíblia apenas para ser um militante gospel, que fica atacando pessoas gratuitamente, expondo as imagens dessas pessoas que não fizeram nada contra você, e inclusive o que você fez contra mim. Pegou a minha imagem e disse lá que eu tenho que levar chibatadas e açoites simplesmente por pregar Romanos capítulo 9, o que diz lá, e também o que diz em Efésios 1, 4 e 5, que não depende de quem quer, nem de quem corre, mas do Criador da sua misericórdia. Então ele escolhe quem quer. Quando eu falei isso, você falou assim, isso aqui é uma doutrina calvinista lixo podre, isso é uma nojeira, você falou. Eu pergunto, o que é nojeira? É pregar a Bíblia ou dizer que Deus não pode intervir na vontade do ser humano? Quem é o Deus nessa frase, amigo? É o Criador dos céus e da terra ou é você? A vontade de quem está prevalecendo? A do Criador ou a sua? Ele tem que se submeter a você? É isso? O Criador então é teu serviçal. Ele está no céu esperando quem vai fazer mais coisas aqui na terra para ser salvo. É isso. É isso que o arminianismo ensina. Desculpa, nunca achei isso na Bíblia, né? Então, em outras palavras, você seria mais poderoso que o Criador, que o Todo-Poderoso, porque você resiste à vontade dele. O Altíssimo quer salvar a todos, e se ninguém quer, então a vontade das pessoas é que tem que prevalecer. Então, na frase Deus não pode intervir na vontade do ser humano, o Deus nessa frase seria o ser humano. Porque então a vontade do ser humano prevaleceria. Desculpa, pessoal. Essas foram as 3 perguntas que já destruíram a doutrina arminiana. E quem continua a relutar sobre isso e não aceitar isso é porque a graça não alcançou. E são pessoas que apenas são um bando de fariseus que ficam militando contra essa doutrina, contra a verdade, contra pregadores que ensinam a verdade, que sim, Granconato tem suas falhas teológicas, sim, Augusto Nicodemos tem suas falhas teológicas, eu não defendo eles. Eu tô aqui, meu irmão, para defender a verdade, essa doutrina. Paulo Júnior tem suas graves falhas teológicas, inclusive. Eu não concordo com muita coisa do que Paulo Júnior ensina. E outros calvinistas também têm suas falhas teológicas.
Eu não acompanho esses outros caras não, meu irmão. Fica tranquilo quanto isso. Eu não acompanho Iago Martins, não acompanho esses outros caras. Eu não acompanho nada, inclusive, desses. Eu faço o meu trabalho, cara. Né? Porque eles não estão também 100% corretos. Agora, muito menos você está correto, cara. Você precisa rever toda a sua teologia. E não só isso, cara. Ter humildade em reconhecer que estava errado e ainda está. Enquanto a humildade não acometer teu coração, você vai o quê? Vai acontecer o que está lá em Provérbios em você, né? Vai endurecer ainda mais. Vai endurecer ainda mais. E aí? Será que vai acontecer com você? O que diz lá em Provérbios? Corrija. Um sábio se tornará mais sábio. Não é essa parte não. É a parte B do versículo. Corrija um tolo e se tornará teu inimigo. E aí? Será que agora eu não virei teu inimigo? Sem querer? Porque, sério, cara, eu não quero ser inimigo desses caras. Porque é se rebaixar. Eu só tô falando a verdade. São esses caras que têm a verdade e quem prega a verdade como inimigos. Qual é o conteúdo do cara? Ele só fica atacando calvinistas e essa doutrina. E aí? Não vou nem falar das outras heresias que esse cara já falou. Não vou nem falar. Eu só vou dizer uma coisa, meu. As pessoas estão longe da verdade. Estão longe da verdade, meu irmão. Tá? Espero do fundo do meu coração que você se arrependa, que pregue essa doutrina, que pregue pelo menos o evangelho, mas que tenha consciência que você está fazendo, cara, um literal desserviço para o evangelho. Isso você infelizmente está fazendo com um canal de mais de 200 mil inscritos, falando um monte de asneira, enganando teus seguidores, que infelizmente também não tem muito conhecimento bíblico, e por isso que você engana, porque é fácil enganar quem não tem conhecimento bíblico. Agora, a verdade tem que ser dita como ela é, independente se as pessoas vão gostar ou não. É a verdade. Não são nossos achismos que prevalecem, meu irmão, é a verdade. Doa quem doer. Então, espero que essas pessoas se arrependam, cara, que você se arrependa, que você passe a pregar pelo menos o evangelho de uma forma mais verdadeira, né? E tenha consciência do que está fazendo. Porque você tem um público no seu canal, você tem responsabilidade de ensinar as coisas e está ensinando tudo errado. E aí, não é, pessoal? Cumpre-se aqueles versículos que o Messias falou, acautelava dos falsos mestres, acautelava dos falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E aqueles que falam então como dragão? Parece cordeiro, mas fala como dragão. Como é que fala como dragão? Sou eu aqui gritando, é? Não, gente. Falar como dragão é aquele que está distorcendo a verdade. Ele ensina uma heresia ali dentro. É a distorção teológica. O que a serpente falou para Eva? Serpente, o dragão. Não foi assim que o Criador disse? Certamente não morrereis. Seduziu. Enganou. É assim que o dragão fala e ele parece como o cordeiro. Eu espero que você não pareça apenas como um cordeiro, né? Que você não fale como um dragão mais, que você fale agora como um cordeiro, que você realmente pareça uma ovelha e seja uma ovelha, não apenas em sua aparência, mas em sua essência. Do contrário, não vai ter coerência entre a sua aparência e a sua essência, porque a sua essência não está dando coerência com a sua aparência. Você está ensinando engano, aparentando ser uma ovelha. E na verdade não está. Não está aos olhos de quem sabe o que você está falando. Então, eles acham, pessoal, que estão levando a verdade para as pessoas porque tem meia dúzia lá de seguidor que dá like nos vídeos dele.
E elogie ele nos comentários. Só isso. Se as pessoas soubessem o que esses caras realmente estão ensinando, lascou, né? Bom. As perguntas eram essas. O arminianismo já foi refutado. Explicamos o desenho, fizemos a explicação do desenho e desenho da explicação do desenho aqui. Quem não entender isso aqui, dificilmente vai entender mais alguma outra coisa. E antes da gente então entrar aqui na questão do renegar, deixa eu ver, textos bíblicos, renegar, resistir. Tá, nós vamos deixar então para o próximo vídeo, já que esse vídeo aqui foi longo, mais de meia hora. O próximo vídeo nós vamos falar o seguinte: resistir ao Espírito Santo. Essa é a doutrina dos soberbos, né, pessoal? Então, eu vou dar um leve pause aqui, 5 minutinhos, e já vou voltar com um novo vídeo. E aí, esse novo vídeo eu vou explicar sobre a passagem de Atos e outras passagens que falam sobre resistir ao Espírito, o que isso significa. E aí, então, não percam, pessoal, o próximo vídeo, que será a explicação dessa passagem e as outras que se sucedem aqui, ok? Então é isso, pessoal. Porque aí cabe várias explicações, né? Beleza? Então eu já volto, pessoal. Só vou tomar uma aguinha no banheiro e já volto, ok? Bom. Enfim, peço perdão aí se ofendi alguém. Não é a minha intenção. Mas a verdade tem que ser falada. E a verdade nos ofende por si só. Então não me levem a mal. Se rendam à verdade, por favor. Aceitem a verdade, é muito mais fácil, né? Aceita que dói menos. A realidade é essa. Ninguém aqui quer se exaltar mais que alguém. Nós simplesmente queremos transparência a respeito da sua doutrina. Quando uma pessoa abre a Bíblia, aqui ó, abriu a Bíblia, beleza? O que você acha que tem aqui, meu irmão? Palavras sagradas que devem ser ditas como são e não de forma distorcida. Lembre-se que quem distorce as Escrituras, o primeiro que distorceu a palavra do Criador foi o diabo. Então preguemos com sinceridade, com verdade, com transparência, com discernimento. Porque o povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E aí? Pior ainda, quando esse pseudo-conhecimento é dito de forma errada. Aí sim, meu irmão. Aí o povo vai ser destruído completamente. Compreendeu a gravidade do negócio? Até o próximo vídeo, pessoal. Graça e paz a todos.